Não bastando o problema territorial que as Américas trouxeram, ou seja, o mundo agora está assumindo a feição que conhecemos hoje, já não é mais aquele mundo pequeno dos romanos ou o mundo um pouquinho maior da Europa medieval. Nós estamos literalmente chegando à concepção de um globo, de vários continentes e grandes territórios. Quis a história que também começasse no final do século XV, início do século XVI, um outro problema agora de cunho interno na igreja. Um problema que começa justamente nessa região aí, nessa igreja do castelo em Wittenberg, aonde o monge Martinho Lutero vai apregoar as suas teses criticando as práticas da igreja. E aí, em uma dessas teses, ele vai estabelecer: o Papa não quer nem pode dispensar quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. A quinta das 95 teses. Começava, então, a questão da reforma protestante. Se a igreja já entrava em atrito político por causa das decisões sobre a posse e propriedade das Américas, por dentro começava um poderoso processo de erosão da centralidade e do poder da Igreja Católica. A Reforma Protestante, para quem não conhece, isso é um retrato de Martinho Lutero, vai literalmente questionar, colocar em dúvida a autoridade papal sobre a cristandade. Até que ponto realmente o Papa era o detentor da chave de Deus? Até que ponto o Papa era o porteiro da cidade de Deus? Até que ponto o Papa tinha legitimidade de se arvorar como a voz de Deus e colocar a coroa sobre os soberanos? Então, Martinho Lutero, ele começa a fazer a reforma baseando-se nas críticas das vendas de indulgências, porque estava sendo feito na época a Capela Sistina e demandava inúmeros recursos da igreja. E esses recursos eram angariados pela venda de absolvição de pecados. Com isso, começa então uma série de questionamentos de cunho teológico, erodindo até então a secular doutrina católica. Começa-se a questionar a própria interpretação da igreja sobre a Bíblia. E aí, como a história é uma coisa interessante, ela sempre vem em combo, ou seja, os problemas sempre vêm em combo. Você compra um Big Mac e vem uma batata frita e uma Coca-Cola junto. É o combo. Veio também a prensa. E com a prensa começou-se então a divulgar mais a leitura, começou-se então a era da alfabetização em massa na Europa. O conhecimento de ler e escrever começa a sair das classes abastadas, sair da igreja e começa a ser acessível à classe média, à burguesia, e começa então a se popularizar. Tanto que Martinho Lutero vai lá e, para deixar claro o fundamento de suas teses, ele vai lá e traduz a Bíblia, que até então era escrito em latim, aramaico e grego, para o alemão. Então, a primeira língua assim, moderna a ter uma versão da Bíblia, e acho que foi o primeiro livro que foi impresso na Europa, foi a Bíblia. Então, a prensa de Gutenberg acabou auxiliando Martinho Lutero a difundir as suas ideias e a questionar as práticas da igreja. Pois agora as pessoas tinham acesso à Bíblia e começavam a questionar as práticas da igreja que eram contra o que estava escrito na Bíblia. Por exemplo, é uma coisa que acontece hoje. Essa situação de você ter verdadeiras igrejas que são empresas, sendo que Jesus Cristo era contra os vendilhões do templo. A religião não era para você se enriquecer. E tem muita gente se enriquecendo até hoje. Então, Martinho Lutero começou a sua reforma com isso.
Isso levou ao quê? A difusão de conhecimento. E aí, no momento, você vai ter então um problema. Você não tem mais o argumento de autoridade. A igreja começa a se erodir por dentro com a reforma. Há uma luta pela liberdade religiosa, ou seja, liberdade dos príncipes do papado. A intervenção religiosa, que era a marca da República Cristã, começa a ser colocada em xeque. Os príncipes começam a solicitar que não tenham mais vínculo à Igreja Católica, que eles possam se vincular a outras religiões, como o calvinismo, o anglicanismo e o protestantismo, a religião luterana. E aí você tem um conflito de ordem teológica sobre os principados e reinos germânicos. Então, basicamente, enquanto que você tem a igreja entrando em conflito com os reinos, os os reinos católicos que foram, vamos dizer assim, excluídos do testamento de Adão na divisão do Novo Mundo, ela agora também enfrenta problemas de ordem teológica interna. Está acontecendo a ruptura, começa a surgir a ideia de liberdade religiosa. E com ela, a intervenção religiosa, o poder de excomunhão como arma do papado, da igreja, contra os príncipes, começa a ser colocado em xeque até desaparecer por completo como instrumento relevante nas relações entre os povos germânicos.